Olá, ser divino, tudo bem com você? Espero que sim. Bom, vou aproveitar que nós estávamos falando aqui nos stories anteriores sobre religião e eu me posicionei aqui dizendo que eu já fui espírita, que eu já fui umbandista e hoje eu não sinto necessidade de estar vinculado a uma placa, a uma nomenclatura. Não significa que eu não tenha a minha espiritualidade, muito pelo contrário. Eu me considero um buscador desde criança. E a espiritualidade, ela tem a ver com um objetivo. A religião é um caminho. E muitas vezes é através deste caminho, ou de alguns caminhos, que são as religiões, que eu vou me conectar, ou buscar me conectar com algo superior, com algo maior, e que também vai trazer um pouco do autoconhecimento. Religião, religare. Porém, no meu ponto de vista, as religiões elas são feitas em cima de crenças, de sistemas. E quem criou as religiões foram nós, seres humanos. Então eu sempre falo assim, Jesus, quando estava aqui na Terra, ele pregava a boa nova, pregava o evangelho, ensinava o amor, ensinava a compaixão, ensinava o perdão embaixo de uma árvore, em cima de uma pedra para multidões. Então existem pessoas que estão dentro de uma religião e não necessariamente vivem o evangelho, que são os ensinamentos, que é a boa nova. Existem pessoas que não frequentam religiões, mas que têm uma conexão muito grande e vivenciam o Evangelho de Cristo. E existem aquelas pessoas que estão dentro das religiões e vivenciam, exemplificam através do seu exemplo. Que isso é o mais importante. Então, para mim, as religiões que eu passei foram muito importantes, pois elas trouxeram muito conhecimento. Mas o que eu faço sempre de tudo o que eu aprendo, de tudo o que eu leio, de tudo o que eu busco? Eu pego para mim aquilo que é importante. Aquilo que não me serve, eu descarto. E não significa que não seja válido, mas pode ser que no momento eu não tenha capacidade de entender e compreender da forma que é. Eu não tenho ainda esta visão, este ponto de vista que enxerga desta forma que é. E pode ser que lá na frente eu tenha, como muitas vezes isto aconteceu comigo. Então, muitas vezes nós julgamos sem mesmo conhecer, sem mesmo buscar saber como é, como funciona. Por exemplo, o próprio Espiritismo, ele é ciência, filosofia e religião. E a bandeira do Espiritismo é Deus, Cristo e caridade. A Umbanda, onde eu também passei, a Umbanda é caridade e humildade. Olha aqui os ensinamentos. Então, todas as religiões são importantes. Mas as religiões nos limitam. Nos limitam. Porque elas foram criadas em cima dos pensamentos dos homens. Os homens criaram as religiões. Então, Jesus estava lá, ensinou, grandes mestres passaram. Grandes mestres, que eu digo antes até de Jesus, depois de Jesus, todos falaram a mesma língua. E o ser humano foi lá e fez a caca de dividir. Todos aqueles que acreditam nisso, me sigam, fundaram isso. Todos aqueles que acreditam e pensam igual a mim, venham para cá e me sigam, fundaram aquilo. Então houve essa divisão, certo? Mas como Deus é sempre perfeito e Ele está em tudo e em todos, então a gente aproveita. Tudo é válido, todo experimento, toda experiência, toda vivência é válida. Mas no momento eu não sinto necessidade de estar conectado a uma placa, a um templo. Eu sou o templo. E por isso que eu sempre falo ser divino, ser divino, ser divino. Olá, ser divino, tudo bem? É porque eu me considero um ser criado em imagem e semelhança do Criador. E é assim que eu vejo você também.
Sabe? Aquela pessoa que às vezes ela está abastada da sociedade, mas aquele cara é um pedófilo, aquele cara ele merece morrer porque ele mata e tudo mais. Olha o julgamento. Jesus acolhia a todos, indistintamente. Ele não julgava. Ele apenas estava na posição de acolher, de um observador, sabe? Sem julgamento. E a gente fica ali, ó, como se diz, malhando o Judas. E muitas vezes nós somos o Judas, né? E essa pessoa, para mim, também é um ser divino. A única coisa que talvez ele ainda não tenha é a consciência do que ele é. Mas eu creio que esta pessoa, eu, você, somos seres divinos criados à imagem e semelhança do Criador de tudo que é. E o Criador é perfeito e a sua criação também é perfeita. Vou gravar outros vídeos falando sobre esse assunto porque eu gosto demais. Independente do que as pessoas pensam, dizem, falam ou acham, mas eu preciso me posicionar desta forma. É a forma com que eu tenho esta compreensão, este entendimento. E eu gosto muito de conversar sobre isso. E adoro conversar com pessoas que a gente pode discutir de uma forma sadia. Os pontos de vistas, eu adoro ver pontos de vistas diferentes. E, lógico, sempre respeitando o ponto de vista do meu irmão, do meu semelhante, pois somos filhos do mesmo Criador. Até mais!